Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num fenómeno que marcou mesmo uma geração universitária em Portugal. Estou a falar daquela explosão das tunas. Um período a que muitos chamam o boom. Exato. Ali entre 1982 e 2000, mais ou menos. Temos connosco partes de um estudo sobre esta segunda vaga de tunas e a ideia é perceber, pronto, o que é que despoltou isto tudo e que características é que teve. Ok, então vamos lá tentar perceber como é que, assim de repente, as universidades se encheram de tunas. Parecia que estavam em todo o lado. Olha, o ponto de partida é um país a mudar muito. Fim da guerra colonial, o regresso de muita gente, os retornados, depois também imigrantes que voltam e, claro, o tal baby boom que faz com que chegue uma quantidade enorme de jovens à universidade nos anos 80 e 90. Portanto, mais gente a entrar na faculdade. Exatamente, há uma massificação e o próprio ensino superior, público e privado, tem de se expandir para absorver esta gente toda e, pronto, responder às novas necessidades do país. E é nesse caldo, digamos assim, que as tradições académicas ganham nova força. Precisamente, há um reviver de certas práticas, como a praxe, não é? Os rituais de integração. E as tunas são, bem, reintroduzidas ou revitalizadas neste contexto. Muitas vezes são associadas à praxe. Mas essa ligação não é assim tão linear, pois não? Não, historicamente não é intrínseca como às vezes se pensa. É mais uma apropriação ou uma coexistência nesse ambiente de revivalismo. As tunas encontram ali um espaço. Mas como é que o movimento arrancou mesmo? Quais foram as primeiras tunas a dar o mote? As fontes falam de influências diferentes. Sim. Há casos como, por exemplo, a tuna da Tautade, que tinha raízes talvez mais populares. Certo. Mas o grande impulso, se calhar, veio mais do meio universitário, digamos, tradicional. Com a Estudantina de Coimbra, a EUC, e a tuna do Porto, a TUP. Foram arquétipos fortíssimos. A EUC, principalmente depois do disco Estudantina Passa, em 89, criou um modelo muito apelativo. Estudantina de Coimbra tinha aquele estilo mais, popular, errante, alegre, muito ligado à imagem do estudante boémio, da serenata. Mas também os instrumentos, bandolins, violas, acordeão, até percussão popular como o bombo e o racorreco. E as letras, muito focadas na vida estudantil. E essa onda influenciou muitas tunas a sul do Douro. A TUP teve um percurso algo diferente, mas também se tornou uma referência sobretudo ali na Academia do Porto. Inspiraram muitas outras. Lá está. Começou mais clássica, mas depois reformulou-se, ganhou uma presença vocal masculina muito forte, uma instrumentação mais eclética e tornou-se um modelo dominante no Porto e no Norte. Houve, claro, uma tendência para seguir esses modelos, mas a verdade é que houve imensa diversidade e experimentação quase desde o início. Não foi tudo cópia, de todo. E isso é interessante porque, se pensarmos nesses modelos mais visíveis, eram masculinos, mas a realidade era mais complexa, certo? Como é que as mulheres e os grupos mistos entram na história? Claramente, a paisagem não era só masculina, longe disso. Este período viu uma proliferação enorme de tunas femininas e também de tunas mistas. Há números sobre isso? Sim, por exemplo, os dados do Que Vote Tunas indicam que, em 1994, talvez uns 47% fossem masculinas, mas tinhas 21% femininas e uns impressionantes 32% de tunas mistas. 32%, é muito! Isso é bastante significativo. E com uma distribuição curiosa. As masculinas concentravam-se mais a norte e as mistas, que muitas vezes até foram pioneiras antes de se formarem grupos só masculinos ou femininos, tinham mais peso a sul. Até se recuperou o termo tunante para as mulheres na tuna. Agora, onde Portugal foi talvez mais particular foi na quantidade de tunas mistas universitárias que apareceram. E isso era, e ainda é, de certa forma, algo pouco comum, até um bocadinho controverso, noutros sítios com a tradição de tunas, em Espanha, por exemplo. A sério? E como é que isso funcionava cá? Havia convivência, tensão? Olha, ao início, nos festivais, a coisa até corria bem. Viam-se tunas masculinas, femininas, mistas, todas juntas. Mas com o tempo, sim, começou a haver alguma segregação, alguma tensão até. E aqui entra uma coisa curiosa. Que é? O choque entre uma visão mais purista, não é, da tradição, que muitas vezes ia buscar ideias à Espanha, sobre a tuna ser só masculina. E a realidade portuguesa, onde as tunas femininas e mistas eram um facto, estavam ali. Falaste em festivais.
parecem ter sido importantes para espalhar o fenómeno, não? As fontes mencionam alguns. Oh, sem dúvida. Os festivais foram absolutamente cruciais. O Fito Cidade do Porto, organizado pelo Orfeão Universitário do Porto. Acho que o primeiro foi em 87. Foi pioneiro, um catalisador enorme. O primeiro mesmo? Sim, universitário, sim. Depois vieram outros, claro. O Fita no Porto, o Bracarão, o Costá em Braga, eram palcos ótimos para as tunas se mostrarem, trocarem músicas, ideias. Eram eventos com uma energia incrível, promoviam um intercâmbio, a camaradagem e ligavam as tunas à cidade, com as atuações de rua. A própria avaliação dos concursos muitas vezes incluía critérios como a animação, a festa que a tuna conseguia criar. Falaste há pouco dos instrumentos. Havia um padrão ou cada tuna tinha a sua onda? Havia uma base comum, sim, nos cordófones, bandolins, violas, guitarras, mas depois muitas variações. O acordeão era frequente, percussão popular também, mas via as tunas com flotas transversais ou até violinos. As influências musicais? Música popular portuguesa? Sim, muito. Mas também sentia a influência do modelo espanhol, quer no repertório, quer na postura em palco. Há sempre aquela discussão, não é? Até onde se pode inovar sem descaracterizar o som da tuna. Hoje, o eterno debate entre tradição e inovação. E discos? Gravaram coisas? Imensas. A produção discográfica foi grande. Começou muito com cassetes, claro, e alguns vinis, mas a partir de meados dos anos 90 o CD dominou. O Estudantina Passa e o primeiro LP da TUP, em 91, foram marcos importantes. E temos ideia de quantos trabalhos foram editados? Olha, segundo os dados do Museu Fonográfico Tunaril, o MFT, até o ano 2000 terão sido editados à volta de 95 trabalhos discográficos por tunas portuguesas. É um número considerável. Uau! E tudo isto chegava ao público em geral? Rádio, televisão? Chegava, sim. A visibilidade nos mídia foi fundamental. Na rádio, apareceram programas dedicados, tipo o Noite de Tunas, na Rádio Festival no Porto, ou na Regional de Aveiro, o Noites de Ronda, em Matosinhos. E, claro, espaço nas rádios universitárias, RUC, RUM e até na Renascença. E na TV? Também. No início eram talvez notas mais pequenas nos telejornais, mas rapidamente passaram a ter atuações em programas com muita audiência, como a Praça da Alegria. Houve algum momento assim mais marcante na televisão? Talvez o concurso FRA na RTP, em 1995. Aquilo foi único, deu uma projeção brutal às tunas e ajudou, acho eu, a desmistificar um bocado o fenómeno para quem estava fora da universidade. Olhando para trás, então, para este período todo, 82 a 2000, o que é que ficou desta segunda vaga? Qual é o legado? Bem, foi sem dúvida um período de uma vitalidade, de uma criatividade enorme e até de alguma experimentação. Moldou muito do que a tuna universitária portuguesa é hoje. Foi uma explosão de associativismo, de criatividade juvenil. Recuperaram-se tradições académicas, sim, mas também se inventou muito. Surgiram trajes novos, que nem sempre seguiam à risca a capa e batina histórica. Criaram-se rituais, hierarquias dentro dos grupos, às vezes com pouca base histórica real, mas que serviam para dar identidade, coesão. Percebo. Uma necessidade de pertença, de diferenciação. Exatamente. E, acima de tudo, acho que criou um sentimento muito forte de pertença, de comunidade, para milhares de estudantes. Foi uma escola de vida para muita gente. Mas também dizes que importou modelos, criou mitos. Sim, isso também aconteceu. Começa a ideia de uma ligação quase umbilical à praxe, que não é historicamente tão exata, ou certas influências espanholas que foram adaptadas. Mas pronto, faz parte do processo. O que é inegável é que deixou uma marca profunda numa geração e na cultura das nossas universidades. Uma autêntica efervescência cultural, sem dúvida, que mudou a experiência de ser estudante para muitos. O ritmo louco de criação de tunas abrandou, é verdade, mas o legado está aí. Centenas de tunas ativas são fruto dessa época. Exatamente. E isso deixa-nos a pensar, não é? Sim. Aquela função social da tuna que se consolidou nesse período, como é que isso se adaptou? Ou resistiu? Que ecos desse boom ainda ouvimos hoje nas nossas academias? O que é que isto nos pode dizer sobre a forma como os fenómenos culturais, especialmente os juvenis, constroem as suas próprias narrativas, as suas próprias histórias, por vezes um bocadinho à margem do rigor histórico? Fica a questão.